Olá a todos, eu me chamo Renan Vasconcelos e na aula de hoje a gente vai abordar a temática sobre enquadramento de corpos hídricos. Essa aula está dividida em algumas partes e nessa primeira parte a gente vai abordar, na verdade, dar um enfoque maior na importância desse enquadramento para o planejamento de bacias hidrográficas e recursos hídricos em geral. Bom, para começar contextualizando, nós temos uma área nesse desenho que a gente pode considerar como uma bacia hidrográfica simplificada. Lembrando que a bacia hidrográfica ou subbacias ou microbacias são a área indicada para a gestão de recursos hídricos. E nessa área específica, assim como também em outras áreas, nós temos os chamados usos múltiplos da água. São os chamados usuários de água. São aquelas pessoas que ou captam água ou retornam essa água na forma de efluente, ou utilizam essa água para locomoção, por exemplo, pesca, lazer, navegação, certo? E esses diferentes usos da água, alguns deles necessitam de água de melhor qualidade e outros não precisam de uma água com tão boa qualidade. Por exemplo, já adiantando, mas o uso da navegação quase que independe da qualidade da água em que ele está trafegando. Ele precisa mais de uma quantidade suficiente para que ele consiga transitar, certo? Já outros usos, como consumo humano ou consumo doméstico, para ser mais preciso, sem um tratamento da água ou com o mínimo de tratamento necessário, ele já precisa de água de excelente qualidade. Só que a gente tem que lembrar que eles estão interligados. Às vezes, o mesmo rio ele serve tanto para o consumo de uma população, por exemplo, uma população tradicional, como também serve para descarte de efluente de uma indústria, por exemplo. Então, essa dinâmica faz com que seja importante a gente fazer um planejamento adequado para conseguir, primeiro, se identificar qual é a qualidade das águas dos diferentes rios de uma bacia e depois orientar, olha, quem precisa de água de boa qualidade pode tentar captar água desse rio. Para quem precisa de água de qualidade mediana, então já tem esses outros rios aqui que você pode captar. Então o pensamento geral é esse: fazer uma orientação dizendo para esses diversos usos quais as águas que eles podem ou não consumir. Partindo para essa nova figura, o que ela quer representar? Como que o enquadramento dos corpos d'água se interrelaciona com os outros instrumentos de planejamento de recursos hídricos que tem lá na Política Nacional de Recursos Hídricos, apresentada já numa aula passada. Então, vamos tentar entender só mesmo com as palavras que já tem aqui escritas. Então, olha só, o enquadramento dos corpos d'água com o plano de recursos hídricos, ele auxilia no planejamento desse plano. Quando eu estiver escrevendo esse plano para a bacia hidrográfica que eu estiver trabalhando, eu preciso saber a qualidade das águas. Tá? Eu conhecendo a qualidade dessas águas, eu consigo fazer um planejamento melhor de quais atividades vão poder extrair água ou não de determinados rios daquela bacia, certo? Olhando aqui para a outorga e para a cobrança da água, os dois servem de referência. Isso significa que, primeiro, eu tenho que fazer o enquadramento dos corpos d'água e os dados desse enquadramento, de quais rios têm boa qualidade, quais rios têm menor qualidade, vai servir de referência para esses outros instrumentos. Para eu liberar a outorga para um empreendimento, lembrando que a outorga, uma empresa entra com um documento no órgão ambiental informando o quanto de água ela vai utilizar
no empreendimento dela e pede uma espécie de autorização para o órgão ambiental. E aí o órgão ambiental ele vai analisar a localização daquela empresa, de onde ela vai captar água, onde ela vai jogar seus efluentes, o quanto de água essa empresa vai precisar, e aí vai comparar esse rio que a empresa vai retirar água com o enquadramento dos corpos d'água. Vai ver a partir do enquadramento qual é a qualidade da água daquele rio que a empresa está pedindo outorga. Então, dependendo da qualidade da água, a outorga pode ser liberada ou não, certo? Então, por exemplo, se a empresa quiser despejar um efluente não tão tratado e que pode afetar significativamente a qualidade de um corpo hídrico, dependendo do enquadramento, se a água for considerada classe especial, que é a água com melhor qualidade, essa outorga pode não ser liberada, porque vai ser um efluente de uma empresa que vai afetar significativamente uma água com excelente qualidade. Já se pelo enquadramento a gente perceber que for uma água de qualidade mediana, então talvez esse efluente não altere significativamente a água que a gente já fez, a gente já mediu a qualidade aqui no enquadramento. E aí essa outorga pode ser liberada. Outra questão que também serve de referência é pela cobrança do uso da água. E aí segue um pensamento similar aqui da outorga, a diferença que vai servir para o planejamento do valor a ser cobrado, dependendo da qualidade da água. Então, se a gente estiver retirando água de rios de melhor qualidade, a cobrança pode ser maior. Tá? Então, esses dois aqui, a cobrança e a outorga, eles precisam pegar como referência dados do enquadramento. E aqui no sistema de informações, a palavrinha-chave é subsídios, certo? Então, como eu estou montando um sistema em que eu tenho dados, que são essas informações armazenadas, para subsidiar esse sistema, eu preciso pegar os dados do enquadramento. Então, eu vou a campo, eu meço a qualidade da água desses corpos e depois eu mando esses dados para fazer parte, para montar esse sistema. Então, esse sistema pode ter inúmeras informações relacionadas a recursos hídricos, como, por exemplo, o nome dos rios, a vazão dos rios, a área da bacia, a precipitação mensal da bacia. A precipitação é chuva, tá? Os usuários de água dos diversos rios daquela bacia e também um outro dado que é o enquadramento dos corpos d'água dessa bacia. Então, o enquadramento ele seria mais um dos dados que a gente encontraria nesse sistema de informações. Essa figura é uma figura bem simples para mostrar que nós temos um rio com a sua característica atual, a sua condição atual. Tá? Você vai e visita um rio de uma bacia e aquele rio tem a sua qualidade e a sua quantidade normais ali. Mas essa condição atual é realmente a nossa vontade, é realmente o rio que nós queremos. O ideal é que nós tenhamos um rio com excelente qualidade de água e uma boa vazão, certo? Mas será que realmente é isso que sempre acontece? Não. O que acontece é que nós temos um rio na sua condição atual, que pode ser um rio com uma qualidade não tão boa, mas a gente pode transformar esse rio, melhorar ele, e aí é o rio que nós podemos ter. Às vezes nós não conseguimos o ideal, mas se a gente fizer um bom planejamento, uma boa gerência das atividades que foram se desenvolvidas naquele rio, a gente pode chegar numa condição melhor desse corpo hídrico. E aí, como é que é o passo a passo processual? Isso daqui é como que acontece em termos burocráticos, por assim dizer, dentro dos órgãos ambientais para realizar o enquadramento. Então, primeiro se faz um diagnóstico da bacia. É um estudo, sempre quando vocês verem a palavra diagnóstico, é para se conhecer a situação atual de algo, certo? Então a gente vai no médico para ver o diagnóstico, é para saber como é que está a nossa saúde naquele exato momento. É a saúde de um mês atrás? Não. É a saúde do futuro? Também não, mas é daquele exato momento,
certo? Então isso serve também para diagnósticos ambientais. Saber a qualidade ambiental de determinado local que a gente esteja avaliando. Nesse caso, a gente está avaliando a bacia, tá? Então, verifica-se como que está a situação ambiental atual daquela bacia. Depois, sabendo da condição atual, das características ambientais e também das características socioeconômicas daquela bacia, esse estudo parte para uma segunda etapa, que é realizar o prognóstico, que é a elaboração de cenários futuros. E basicamente é o seguinte: nós temos, trazendo aqui para um pensamento mais ambiental, nós temos uma bacia com estes determinados rios. Estes rios têm uma determinada qualidade e determinada quantidade, qualidade e vazão, basicamente. Nós temos também determinadas populações morando nessa bacia, determinadas áreas vegetadas ou não, determinados usuários de água, certo? E com base no pensamento de que a gente pode elaborar um cenário, percebam que está no plural, então vão ser vários cenários que vão ser elaborados. Um cenário mais otimista, por exemplo, se os impactos ambientais dentro dessa bacia forem minimizados em tantos por cento. Um cenário mais condizente com o atual, então seria basicamente se os impactos ambientais, tanto positivos como negativos, se mantiverem no futuro como estão agora. Então, por exemplo, nos próximos 20, 30, 40 anos, se a dinâmica socioeconômica e ambiental se mantiver como está agora, nós teremos um determinado cenário. E também um outro tipo de cenário são cenários mais pessimistas, certo? Se a população aumentar, se o consumo aumentar, se os impactos ambientais negativos aumentarem, então a gente gera todos esses tipos de cenários. Com isso, a gente começa a elaborar o enquadramento, que é dizer, olha, determinado rio tem determinada qualidade, e com essa qualidade ambiental ele serve para ser consumido ou utilizado por tais usuários de água. Já o segundo rio, ele tem uma outra qualidade ambiental. Com essa outra qualidade ambiental, ele já não serve para alguns usos, mas serve ainda para outros. Então, esse é o enquadramento. Eu vou explicar mais na frente, numa próxima parte dessa aula. E aí depois passa pela análise, ou seja, um estudo, e depois deliberação, que é a decisão do comitê daquela bacia, e pelo Conselho de Recurso Hídrico. Se for um rio estadual, é um conselho estadual, e se for um rio federal, ou então que passa por mais de 2 estados, é um conselho nacional, tá? E aí depois, se for tudo aprovado, aí sim parte-se para a implementação desse enquadramento. E com isso a gente termina a aula de hoje. Aliás, a primeira parte da aula de hoje. Na segunda parte a gente vai ver quais são os principais usos de água. Obrigado a todos e até mais.